Esse texto é para quem tem menos de 35 anos e em 2007 era muito jovem para saber. Ou tem mais de 35 anos, mas também não sabe ou já esqueceu. Eu não vou falar de corrupção, de economia, de aparelhamento da máquina pública, de feminismo, do politicamente correto, temas que poderíamos ficar discutindo aqui eternamente. Eu vou falar de direitos humanos, da dignidade da pessoa, da capacidade de se consternar e ser solidário com as tragédias que são universais. Lembro ter estudado no colégio sobre a escravidão. Aportavam nas costas brasileiras negros assustados, trazidos para cá sob o olhar de seus proprietários, que para que não fugissem, colocavam-os em grilhões e eram vigiados noite e dia. Apesar das circunstâncias, a ânsia por liberdade fazia com que muitos deles conseguissem romper o que os segurava e partiam, embreando-se nas matas, para não serem localizados, presos e severamente castigados. Foi assim por séculos, até que em 1888, a abolição da escravatura, maior conquista do capitalismo junto com a Revolução Industrial, tornou ilegal o comércio, o emprego e a exploração de negros, ou qualquer indivíduo, através da coerção privada ou estatal. Desde 1888, o governo brasileiro havia cessado a caça, o aprisionamento e a devolução de escravos aos seus proprietários, porque os negros deixaram de ser propriedades para serem indivíduos livres, donos de suas vidas, portadores do inalienável direito de agir de acordo com seu julgamento, para criar e manter os valores que desejassem, para garantir o seu sustento, segurança, conforto e felicidade. Foi assim no Brasil até o dia 2 de agosto de 2007, quando a Polícia Federal captura dois jovens, Guilhermo Rigondô e Erislande Lara, cubanos, negros, que vieram disputar os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro por seu país, mas aproveitaram a oportunidade de estarem aqui para fugirem do lugar onde eram vigiados pelos homens de segurança da delegação cubana, imaginando que nunca mais teriam que voltar para Cuba, onde eram escravos do Estado comunista instaurado pelos irmãos Castro. Estávamos em pleno segundo mandato do governo Lula. O ministro da Justiça era o famigerado Tarso Genro. Tão logo foram avisados da fuga e depois da recaptura, em vez de darem asilo aos jovens negros cubanos, entregaram os boxeadores às autoridades cubanas. É óbvio que inventaram 1000 histórias para encobrir tamanha desumanidade. Não usaram grilhões nem chicotes, mas o que de fato importa é que cercearam a liberdade de quem se sentia prisioneiro, escravo, não indivíduos que são um fim em si mesmo, mas peças, meios a serviço do Estado, sacrificados pela intimidação e ameaças que o governo cubano fazia a eles e a seus familiares. Como eram devolvidos os judeus aos campos de concentração, ou os negros às senzalas, Guilhermo e Erislande foram deportados pelo governo petista do Lula e do Tarso, 48 horas depois de terem sido capturados, para a ilha-prisão onde foram punidos. A mentira do governo brasileiro, em conluio com o governo cubano, era de que os fugitivos queriam voltar para casa o quanto antes. No ano seguinte, esses mesmos boxeadores conseguiram fugir para Miami e para o México, provando que seu desejo no Brasil era o de terem sido acolhidos como asilados fugitivos de um governo opressor, que trata os direitos individuais como lixo, como também fizeram esse que concorre à reeleição, Lula, e seu fiel escudeiro, o trotskista gaúcho Tarso Genro, mais conhecido ultimamente como o pai da Luciana Genro, deputada translocada do PSOL. Mas se os dois cubanos, jovens negros, explorados por carniceiros, não receberam ajuda humanitária do governo brasileiro, com o terrorista branquelo de cidadania italiana, Cesare Battisti, a situação foi o oposto. Comunista na juventude, companheiro ideológico do Lula e do Tarso, Cesare atuou na Itália como guerrilheiro. Assassinou a sangue frio gente inocente. Foi preso, julgado de acordo com o devido processo legal e condenado à prisão perpétua.
Fugiu do presídio onde se encontrava, mas foi recapturado na França, de onde voltou a fugir com documentos falsos, vindo se esconder no Brasil, a terra da impunidade. Os italianos, um dos países onde o Estado de Direito impera, pediram a extradição do criminoso, sentenciado e fugitivo, mas esta foi negada pelo presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Você que é jovem, idealista, acha que o mundo precisa de mais justiça, de mais paz, de mais amor, pense nestas tristes histórias e veja de que lado os petistas estavam na hora em que os cubanos precisavam de paz e de amor e o italiano comunista assassino precisava de justiça. No dia 30 de outubro, agora, se quiserem, pensem que Bolsonaro representa o fantasma da ditadura militar. Mas Lula, esse é a maldade em carne e osso.